Muito bom dia, o meu nome é Pedro Araújo e vou-vos falar durante os próximos minutos daquilo que é a solução de gestão de recursos humanos da Hidreté, assente na plataforma Microsoft Dynamics NAV Business Central. A solução de gestão de recursos humanos trata-se de um sistema integrado de gestão que pode funcionar de forma totalmente integrada e dentro do ERP Microsoft Dynamics NAV Business Central, mas também, naturalmente, sendo um módulo autónomo, pode funcionar de forma integrada com outras soluções de gestão, permitindo assim que qualquer organização possa adotar este tipo de tecnologia. Trata-se de uma solução disponibilizada num modelo on-premise, portanto, de aquisição de licenciamento, mas também disponível num modelo de subscrição mensal, que eventualmente poderá estar alojada numa cloud, neste caso no Microsoft Azure, ou numa outra qualquer cloud pretendida pela empresa. Portanto, o modelo de licenciamento da plataforma é flexível e permite que as organizações possam adquirir o licenciamento da solução ou, em alternativa, subscrevê-lo mensalmente. Importa também referir que a solução tem dois componentes aplicativos distintos. Por um lado, temos o back-office de recursos humanos, que, como referi, está assente na tecnologia Microsoft Dynamics NAV Business Central, mas, por outro, temos também uma ferramenta complementar, ou seja, um Employee Self-Service, um portal, que poderá estar disponível para os colaboradores da organização. E esse portal permite-nos descentralizar a informação tratada no back-office de recursos humanos e, de alguma forma, partilhar alguma dessa informação com os colaboradores e também permitir que os colaboradores interajam com esse mesmo back-office de recursos humanos de uma forma absolutamente integrada e num ambiente digital. As principais funcionalidades da solução de recursos humanos passa por aquilo que é o processo, digamos, mais tradicional da gestão de cadastro e de toda a vertente de processamento salarial, ou seja, a gestão dos colaboradores, o tratamento de tudo o que são as rúbricas remuneratórias e todo o processo de processamento de salários que lhe está associada, com a geração, naturalmente, de todos os mapas, outputs, fecheiros de caráter legal e fiscal que são obrigatórios, toda a componente de gestão de competências e funções que também está associada naturalmente ao cadastro, naturalmente tudo o que é o processo de pagamento das remunerações processadas, através da geração dos respectivos ficheiros de pagamento bancário ou ficheiro também, por hipótese, de pagamento de vales de refeição e, naturalmente, tudo o que é o processo de integração dessa informação nas respectivas rotinas de processamento e também, ainda nesta área de cadastro, temos a capacidade de ter o sistema integrado com ambientes externos, nomeadamente com sistemas de controle de presenças e assiduidade, que permitem, digamos, usar essa informação recolhida por vezes nesses sistemas e tratá-la depois em sede de processamento salarial. Tal como tive a oportunidade de referir também, uma outra área tem a ver com o portal do colaborador, e esse portal vai-nos disponibilizar a informação tratada no meu back-office para ser acessível aos meus colaboradores. Por exemplo, falámos há pouco de processamento salarial. Quando eu faço um processamento salarial, posso dar a indicação que quero que esse processamento fique disponível para acessível aos colaboradores, e cada colaborador, então, na sua área de trabalho do Employee Self-Service, terá acesso ao seu recibo de vencimento processado, com a possibilidade de fazer download, terá acesso, naturalmente, à informação e ao histórico das remunerações do último período processado, mas também dos períodos anteriores, se necessitar de os consultar, e depois, naturalmente, tem acesso a outras áreas, como é o caso dos seus dados pessoais, com a possibilidade de atualizar alguma dessa informação, de poder, por exemplo, disputar pedidos de formação, registar ausências, registar férias, registar despesas, portanto, e tudo isso pode ser feito a partir do portal do colaborador. Uma área que falamos que pode ser gerada a partir do portal do colaborador é precisamente a área da formação. Portanto, podemos registrar no portal os pedidos de formação e pedidos esses que depois vão ser tratados
no back-office de recursos humanos, no módulo de gestão de formação. E nesse módulo o que fazemos é tratar tudo o que são as diferentes ações de formação que a empresa organiza, envolvendo naturalmente os diferentes custos, os diferentes participantes, e, digamos, a carga horária que lhes está associada, para que toda essa informação, para além de naturalmente fazer parte do portfólio de informação da empresa e da oferta formativa que a empresa tem para os seus colaboradores, seja também usada no documento único, no preenchimento do documento único. Portanto, quer a informação da formação, quer, por exemplo, a informação recolhida no módulo de segurança, higiene e saúde do trabalho, que é um outro módulo da solução, em que caso a empresa trate, digamos, estes processos de forma interna e os registre na plataforma de recursos humanos, nomeadamente os acidentes de trabalho, as ações médicas, a distribuição dos equipamentos de proteção individual, se necessário, toda essa informação vai ser recolhida e vai também constar do respectivo documento único, nomeadamente o anexo D. Uma outra área também coberta pela plataforma tem a ver com a vertente de avaliação e desempenho, ou seja, de acordo com as funções que eu defina no sistema, podemos criar modelos de avaliação, modelos esses que depois podem ser partilhados também no meu portal do colaborador, para que os meus colaboradores possam registar, digamos, as respectivas avaliações numa ótica da autoavaliação, por hipótese, numa ótica da avaliação dos seus pares ou também da avaliação da sua hierarquia. Ou seja, temos capacidade de, através da solução, implementar um modelo de avaliação 360 graus. Por último, o sistema possui uma pequena área direcionada para a vertente de recrutamento e seleção. No fundo, trata-se de funcionalidades que nos permitem recolher a informação dos candidatos que se apresentam na nossa organização, tratá-la e, a partir daí, se o candidato for efetivamente admitido, automaticamente gerar, a partir da ficha de candidato, a sua ficha de colaborador. Perante isto, iria-vos convidar a comigo navegarmos um pouco na solução e vermos, digamos, as principais funcionalidades que compõem este módulo de gestão de recursos humanos. Para isso, eu vou sair da apresentação, do PowerPoint, e vou, sim, passar para o meu sistema. E neste momento estou já dentro do meu back-office de recursos humanos, no meu sistema de gestão Microsoft Dynamics SAP Business Central, e estou autenticado já no sistema e tenho aqui um centro de perfil designado de coordenador dos recursos humanos, que não é mais do que o painel de entrada de alguém que trabalha a área dos recursos humanos. E nesse painel de entrada, que pode ser personalizável e pode ser parametrizável de acordo com cada utilizador, poderemos ter aqui algumas das principais funcionalidades que este utilizador usa, desde a consulta das remunerações processadas às ausências, e a partir daqui, se pretendido, podemos navegar para estas funcionalidades. Podemos ter aqui, por exemplo, a lista das diferentes ações de formações, de ações de formação que estão abertas em sistema e se pretendermos, podemos abrir e navegar a partir daqui para ou criar uma nova ação de formação ou eventualmente abrir e consultar uma ação de formação que já exista. Podemos ter aqui alguns dados gráficos, por exemplo, eu vou selecionar aqui um gráfico, por hipótese, de histórico de empregados e temos aqui, digamos, a representação gráfica da flutuação do histórico de colaboradores e tenho também aqui, por exemplo, a lista das ações médicas que estão abertas em sistema. Importa referir que esta plataforma de gestão de recursos humanos é uma plataforma multi-empresa, ou seja, eu posso ter aqui várias empresas assentes na minha solução, permitindo assim facilmente eu tratar várias organizações distintas e navegar também entre elas. Podemos inclusivamente aqui ter dados e tabelas que são partilhadas para diferentes organizações. Por hipótese, vamos imaginar que eu tenho um grupo empresarial com 2 ou 3 empresas e para essas organizações a forma como eu monto a minha tabela de rúbricas é similar. Portanto, eu poderei ter
se assim o pretender, tabelas de rúbricas individualizadas por empresa, mas também poderia ter uma tabela de rúbrica que é comum a todas as empresas e, dessa forma, facilitar a forma como mantenho esses dados e essa informação. Navegando aqui para a área dos recursos humanos, e neste caso eu tenho aqui o meu módulo de recursos humanos montado juntamente com todas as outras áreas do ERP Microsoft Dynamics NAV Business Central. Tal como referi, a solução está totalmente integrada com esse ERP, no entanto, pode funcionar de forma autónoma e, se assim for, eu apenas terei acesso a esta pasta que está aqui apresentada como pasta de recursos humanos. Dentro da pasta de recursos humanos, que é essa onde nós nos vamos focar agora, eu tenho aqui o leque das diferentes funcionalidades que compõem o módulo. Começando pela área do recrutamento, nós podemos navegar para a ficha do candidato. Neste caso eu tenho aqui a lista dos candidatos que estão abertos em sistema, tenho aqui 3 candidatos e podemos, se assim o pretendermos, editar a ficha e ver o detalhe desta informação. E neste caso eu estou a ver aqui o detalhe de uma candidata, neste caso da Maria Costa. Tenho aqui a ficha que caracteriza este candidato, nomeadamente se está associado, por exemplo, a uma necessidade de recrutamento, a forma como esta candidatura chegou, o tipo de candidatura e a forma como ela chegou à minha empresa, se foi entregue por colaboradores, se chegou por e-mail, se foi um portal interno, neste caso está caracterizada como tendo sido entregue por colaboradores. Temos aqui também a possibilidade de colocar aqui dados complementares, moradas, endereços telefónicos, alguns dados mais pessoais e podemos também definir aqui um conjunto de etapas e fases no processo de candidatura. Neste caso, eu tenho aqui uma tabela com um conjunto de etapas que vou seguir no meu processo de candidatura e naturalmente podemos tipificá-las aqui associadas, neste caso a esta candidata, e definir aqui para cada uma destas etapas também a respectiva decisão e quem será o responsável associado a cada um destes momentos. Na ficha do candidato ainda, podem ser configuradas cartas tipo e e-mails que me permitem automatizar o processo de comunicação com estes candidatos. Por exemplo, nós podemos configurar um exemplo de uma carta de recepção da candidatura, em que podemos introduzir os respectivos textos e a partir do momento que temos essa carta tipificada, poderemos perfeitamente enviar aos nossos candidatos e-mails padrão com a identificação da carta que foi pretendida, que é pretendida enviar, e a partir daqui agendar, digamos, o envio deste e-mail e dessa carta, que será enviada de acordo com a informação preenchida na ficha do candidato. Podemos ver, por hipótese, aqui um exemplo de uma carta tipo. Neste caso não vou enviá-la por e-mail, mas vou pré-visualizá-la. E neste caso é uma carta de recepção da candidatura que, como referi, pode ser automatizada e pode ser enviada automaticamente pelo sistema por e-mail quando da introdução da candidatura na plataforma. Nesta fase ainda, podemos, se pretendermos, fazer também uma simulação salarial. Vamos imaginar que estamos numa fase de conversa com o candidato, de negociação, e temos a necessidade de fazer uma simulação de uma possível retribuição. E, portanto, a partir daqui o sistema disponibiliza-me aqui uma ferramenta muito simples, em que eu posso simular, de acordo com, digamos, as rúbricas que estão, digamos, aqui definidas, ou valor líquido ou valor ilíquido, simular os diferentes encargos que a empresa terá de acordo com as configurações e a situação retributiva do candidato. Se este candidato vier a ser admitido na organização, o processo de admissão é relativamente simples e bastará para isso executarmos o processo de criação de empregado, que vai, no fundo, copiar os dados que eu introduzi na ficha do candidato
para a ficha do colaborador. Portanto, no fundo, vai converter a informação nesta ficha para a ficha do colaborador, ficha essa que vos vou mostrar agora e que está disponível aqui depois já na área do processamento salarial, título exemplificativo. Neste caso, eu entrei, tenho aqui a lista dos colaboradores. Estas listas, já agora, importa perceber, são listas que nós podemos manipular e editar de acordo com o perfil de utilização que temos no sistema e ajustadas a cada pessoa, a cada utilizador, no caso. E eu aqui facilmente posso, por exemplo, se necessitar, acrescentar colunas adicionais. Vamos imaginar, por hipótese, que eu quero acrescentar aqui o código do país e da região e tê-lo também visível na minha lista a seguir ao nome completo. E a partir deste momento eu adaptei a lista para visualizar aqui esta coluna. E essa adaptação está afeta ao meu utilizador no sistema. Portanto, cada utilizador poderá ter uma forma distinta de visualizar os dados. E outra vantagem que estas listas têm também é a capacidade de facilmente serem exportáveis para Excel ou para Word e poderem também ser facilmente filtráveis. Por hipótese, eu quero visualizar todos os colaboradores, neste caso, que têm aqui, por exemplo, o telemóvel, digamos, que têm telemóvel preenchido e, neste caso, o sistema filtrou-me apenas aqueles que têm número de telemóvel preenchido. Mas isso é aplicável a qualquer campo e a qualquer informação desta lista de informação. Entrando agora no detalhe aqui, então, de uma ficha. Portanto, recuperando o que estávamos a dizer há pouco, o candidato admitido vai dar origem a uma ficha de colaborador. Neste caso, eu tenho aqui um exemplo de uma ficha de colaborador, uma ficha da Rita Valente, uma colaboradora desta empresa de simulação que aqui vos estou a mostrar. Esta ficha tem um conjunto de informação de base, dados gerais, dados de comunicação, com os endereços de e-mail, com o telefone, o telemóvel, alguns dados mais administrativos, também a identificação de quem será a pessoa responsável por este colaborador dentro da organização. Temos a possibilidade nesta ficha também de carregar a imagem do colaborador, como estamos aqui a verificar. Temos a possibilidade também de carregar documentação externa, por exemplo, eu posso ir carregar um ficheiro em Excel ou em Word e anexá-lo aqui à minha ficha, neste caso do colaborador, e posso ter aqui tantos ficheiros quantos queira. Isso é importante porque permite-me criar aqui um dossiê associado a este colaborador de uma forma muito simples. Para além desta ficha de base que estamos a visualizar, temos aqui depois um segundo separador que me apresenta a ficha detalhada deste colaborador. Nesta ficha detalhada temos acesso a um manancial de informação bastante vasto relacionado com tudo o que são as questões de caráter legal e fiscal. E não só, e outras áreas também. Esta organização entre ficha base e ficha detalhada permite-me restringir a acessibilidade à ficha detalhada, porque nela tenho informação de caráter mais confidencial, chamamos assim, mas permite-me restringir o acesso de acordo com o modelo de perfis que eu posso implementar no meu back-office de recursos humanos, ou seja, determinados utilizadores do back-office podem ter acesso à ficha base do colaborador, mas haverá outros com um nível de permissão superior que têm acesso, por hipótese, já à ficha detalhada. E nesta ficha detalhada, o que eu possuo é um conjunto de informação, aqui sim, com um volume de pormenor bastante grande relacionado com este colaborador, enfim, os dados gerais em termos daquilo que é a sua situação contratual, naturalmente os seus dados pessoais, a informação relativa aos seus documentos de identificação, dados bancários, dados relativos à segurança social, o estado do seu contrato de trabalho, habilitações, dados relativos à integração contabilística dos seus processamentos, subsídios e proporcionais, a integração com o relógio de ponto, trabalho independente, na medida em que o sistema também permite o tratamento de trabalhadores independentes,
os dados para o preenchimento do modelo 30, relativamente parametrização relativamente à comunicação dos fundos de pensões e também a possibilidade de consultarmos o saldo de férias disponível, que é atualizado automaticamente em função dos registros de férias. Para além de toda esta informação que vos mostrei, podemos também, a partir desta ficha detalhada, parametrizar as remunerações fixas do colaborador. E aqui as remunerações podem estar assentes naquilo que são rúbricas salariais, e cada rúbrica tem uma ficha que determina o seu comportamento. Neste caso eu vou, por exemplo, ver aqui a ficha da rúbrica vencimento base, onde definimos naturalmente os dados da rúbrica, a respectiva unidade de medida, e depois configuramos o comportamento da rúbrica em termos de critérios de contabilização e em termos da respectiva classificação e cálculo de incidências. Toda esta parametrização é feita rúbrica a rúbrica e esta rúbrica vencimento base passará a estar disponível para ser usada na tabela de remunerações do colaborador. Para além da rúbrica vencimento base, se repararmos neste colaborador, temos também aqui uma rúbrica para vales de refeição, para fundos de compensação, uma rúbrica de isenção do horário de trabalho, horas extra, e para cada rúbrica temos o respectivo valor e unidade de medida. Temos rúbricas processadas ao mês, como é o caso do vencimento base, processadas ao dia, como é o caso do vale de refeição, e processadas de forma percentual, como é o caso da isenção do horário de trabalho e hora extra. Se pegarmos, por exemplo, nesta rúbrica de isenção do horário de trabalho, verificamos que é uma rúbrica que tem um peso de 10% e 10% provavelmente de algo, e neste caso 10% da rúbrica 001, que é nem mais nem menos do que a rúbrica vencimento base. Ou seja, se eu processar 550 euros de vencimento base para este colaborador, simultaneamente o sistema irá processar 10% deste valor, ou seja, 55 euros, como isenção do horário de trabalho. Portanto, toda essa parametrização das rúbricas está nesta área da ficha detalhada na componente de remunerações fixas. Podemos ter também aqui definidas já de antemão remunerações variáveis, ou seja, remunerações que não sendo fixas, não ocorrendo mensalmente, podem ser parametrizadas para ocorrer em determinados períodos. Neste caso, eu terei que definir que tipo de remuneração se trata. Neste caso, poderíamos ter um abono ou um desconto, em que período é que ela vai acontecer e qual é a rúbrica que vai ser processada nesse período, e ela será processada apenas e unicamente naquele momento que eu o defina. Tendo por base todos estes dados, podemos fazer movimentos na solução com base na ficha de cadastro, movimentos orientados ao colaborador. E esses movimentos podem ser, por exemplo, o lançamento de ausências, o lançamento de variáveis, o lançamento de penhoras, e tudo isto vai contribuir para entrar na minha rotina de processamento salarial. A título de exemplo, eu posso chegar aqui e fazer o lançamento de uma ausência, e esse lançamento não é mais do que eu dizer para um determinado colaborador o que é que eu estou a lançar, ou seja, qual é a ausência que será lançada, qual é o motivo da ausência. Cada uma destas ausências tem, naturalmente, uma ficha própria que a caracteriza com o respectivo comportamento. Em que período é que esta ausência vai ocorrer e naturalmente, entre que datas. E a partir daí, o valor dessa ausência, a quantidade de dias, será englobada no respectivo processamento salarial e, naturalmente, terá aqui os reflexos que eu assim o determinar e que tiverem configurados na sua ficha de ausências. Importa também saber que para cada uma destas ausências nós podemos carregar documentação externa que justifiquem essas ausências. Ou seja, por exemplo, se eu tiver uma ausência, por exemplo, para uma assistência familiar, poderemos carregar um documento que justifica essa ausência e ficar também com esse arquivo, seja no sistema de uma forma geral, seja especificamente na ficha daquele colaborador e associada à ausência que foi reportada. O processamento salarial é muito simples. Eu aqui apenas terei que definir o período, o ano e o mês em que vou executar o meu processamento. Neste caso eu vou alterar aqui o ano e vou processar para o mês 12 de 2019.
é uma base de dados de demonstração, neste caso, em que eu tenho apenas aberto o ano 2019 em sistema. Posso definir aqui o período de início e de fim para a contabilização das faltas e ausências e, a partir daqui, executar a respectiva rotina. E o que o sistema está a fazer é fazer o processamento de salários para aquele período, neste caso para o período de 2018 e não 2019, que nesta base de demonstração só tenho aberto o período de 2018, e devolve-me tudo aquilo que foi processado para aquele período, ou seja, todas as rúbricas que foram processadas naquele período que eu defini, e podemos ver, por exemplo, a título exemplificativo, se eu for ver aqui apenas para o empregado é 0001, neste caso para a Rita Jorge Valente, verifico que o sistema processou-me aqui um conjunto de rúbricas que estavam definidas de base na sua ficha detalhada. No entanto, complementou-me essas rúbricas com, naturalmente, tudo aquilo que é necessário em termos daquilo que é o respectivo lançamento, ou seja, Segurança Social, IRS, enfim, subsídios, portanto, de uma forma automática e de acordo com as parametrizações que possui. Este processamento que eu acabei de fazer está num modo de simulação, ou seja, nós podemos, se o pretendermos, alterar agora dados e voltar a processar sem que haja qualquer impacto, porque, em bom rigor, eu ainda não registrei o meu processamento salarial. Ou seja, nós temos aqui dois momentos em que é um momento de execução do processamento salarial, onde me é apresentada toda, digamos, toda a lista das rúbricas que foram calculadas. Se pretendermos neste momento ainda, ou neste momento já, aliás, podemos retirar aqui já os recibos de remunerações numa ótica provisória para efeitos de controle e de verificação, mas o processamento efetivamente só terá efeito a partir do momento que eu registro o processamento, ou seja, só quando eu faço o registro do processamento é que esta informação ficará devidamente registada em sistema e validada, e é neste momento que ela ficará disponível para poder ser, digamos, base daquilo que é a geração dos fecheiros, sejam eles fecheiros para a Segurança Social, sejam eles fecheiros para pagamento salarial, seja a geração da minha DMR, seja naturalmente a geração de todo e qualquer output legal e fiscal. Portanto, só depois de eu confirmar o registro do meu processamento salarial para aquele período que defini. Até lá, o processamento está em formato de simulação e pode, a qualquer momento, ser alterado e ajustado. Não obstante esse momento que nós podemos determinar de registro, nós temos a capacidade de gerar um conjunto de mapas de acompanhamento que me permitem acompanhar a evolução do meu processamento e fazer as tais retificações que falamos. Por exemplo, eu posso tirar aqui, se assim o entender, um mapa de transferências bancárias previstas para o mês que acabei de gerar o respectivo processamento, e o sistema mostra-me, digamos, tudo aquilo que está previsto eu transferir para colaborador e para CNIL. Outro exemplo é, por exemplo, eu tirar aqui um mapa de resumo de processamento para o mesmo período, de uma forma muito simples, e o sistema apresenta-me tudo aquilo que está previsto processar de acordo com as diferentes rúbricas, ou seja, rúbrica de vencimento de base, vale-refeição, isenção do horário de trabalho, todas as rúbricas que eu defini, neste caso, aqui mais os respectivos subsídios, se for o caso, e depois o valor que vai constar do respectivo recibo. E, tal como referi, poderemos também, neste momento, consultar o recibo de vencimentos, se assim o entendermos, recibo esse que será, antes de registarmos, um recibo provisório e depois um recibo efetivo. E, neste caso, poderemos ter aqui a visualização do recibo de vencimento com tudo o que são as remunerações e tudo o que são os respectivos descontos.
A partir do momento que eu tenho o meu processamento registado, eu tenho a capacidade de gerar todo um conjunto de outputs para podermos gerar os respectivos fecheiros de pagamento bancário, gerar os fecheiros para a Segurança Social, gerar os fecheiros da comunicação dos vales de pensões, a declaração mensal de rendimentos, enfim, ter aqui todo o compromisso fiscal da empresa devidamente assegurado a partir da solução Microsoft Dynamics Staff Business Central para a área dos recursos humanos. Todas estas áreas, toda esta área de processamento salarial também é complementada depois com uma vertente de gestão de férias e subsídios e gestão de despesas. Ou seja, sempre que eu registro umas férias, o sistema permite-me lançá-las diretamente em back-office ou, como vamos ter a oportunidade de ver, lançar também o meu período de férias no portal do colaborador. E esse registro entra na minha tabela de férias e essa tabela de férias vai contribuir também para o meu processamento salarial, naturalmente, para o sistema identificar os períodos para pagamento de subsídio de férias e também, naturalmente, ter reflexo nos respectivos subsídios de alimentação e todas as rubricas que lhes estão associadas. Da mesma forma, também poderemos restar a partir do sistema, digamos, lançamento de despesas. No fundo, é eu poder definir aqui para um determinado período, tipificar aqui uma determinada despesa que tive associada a um determinado colaborador. E essa despesa pode ser lançada, pode ser, por exemplo, quilómetros, refeições, estadias, etc. Podemos anexar também documentação externa a estas despesas e essa informação depois poderá constar ou não do meu processo de pagamento ou então ser feito um lançamento autónomo para o respectivo registro de despesas. Para além do módulo base de processamento salarial e cadastro, tal como tivemos a oportunidade de referir na nota prévia, na introdução prévia a esta sessão, temos também uma área de gestão da formação e avaliação de desempenho e uma área de segurança, higiene e saúde do trabalho. Ao nível da formação e avaliação de desempenho, temos um conjunto de funcionalidades que passam pelo registro das ações de formação e as necessidades de formação que lhe deram origem e, naturalmente, acompanhar depois todo esse processo. A título exemplificativo, podemos consultar, por exemplo, aqui uma ficha de ação de formação, onde temos aqui, digamos, a identificação da formação, a identificação do responsável, a qualificação que os colaboradores irão obter, o respectivo horário, quem serão os diferentes formadores, quem serão os participantes que vão estar presentes nesta formação, enfim, um conjunto de informação relacionada com todo este processo de gestão da formação que pode ser tratada a partir do sistema. Na parte da avaliação de desempenho, temos a possibilidade de definir modelos de avaliação associado, como referi, a funções e depois para cada colaborador podemos definir aqui quais são as avaliações que foram registadas. Neste caso, este colaborador tem uma avaliação do seu superior hierárquico e para esta avaliação podemos ver quais foram os parâmetros que foram ponderados, as competências neste caso, eventualmente também os objetivos e para cada competência qual foi a nota que foi obtida, que de acordo com a respectiva ponderação terá um peso na nota final da avaliação deste colaborador e na sua classificação final. Toda esta informação da avaliação e do registro e a interação com esta vertente de avaliação de desempenho está também disponível no portal do colaborador. Por último, naquilo que diz respeito ao tratamento em sede de back-office, temos também um módulo que faz parte desta solução de segurança, higiene e saúde no trabalho, que me permite registar todo um conjunto de ações associadas aos colaboradores
nesta área da segurança, higiene e saúde do trabalho. A título exemplificativo, o registro, por exemplo, de um acidente de trabalho, onde podemos tipificar e identificar o acidente de trabalho e identificar os colaboradores que foram envolvidos, identificar os períodos de ausência, se naturalmente essa situação assim o obriga, com a respectiva contabilização dos dias de baixa médica, e este registro vai naturalmente também ter influência naquilo que é o meu processamento salarial, nomeadamente naquilo que é o lançamento de ausências e de rúbricas por incapacidade e por baixa, e naturalmente em todas as consequências que daí advêm em termos de processamento e tratamento da informação. Para além disso, naturalmente a informação é tratada em sede de segurança, higiene e saúde do trabalho e vai também contribuir para o preenchimento do meu documento único, e documento único que é mais uma das áreas que são cobertas nesta funcionalidade, ou nestas diferentes funcionalidades de cumprimento das obrigações legais, e a título exemplificativo nós podemos consultar aqui, por exemplo, o documento único, neste caso, a título de exemplo do ano 2016, em que temos aqui os dados da empresa, digamos, e toda a informação que lhe está associada, e a partir desta ficha do documento único podemos carregar os dados dos diferentes anexos. Basicamente o que o sistema vai fazer vai às diferentes áreas do módulo de recursos humanos e obter a informação para o preenchimento dos diferentes anexos, e a partir daqui poderemos consultar, digamos, aquilo que foi carregado em cada um dos anexos de uma forma absolutamente automática. Se quisermos, podemos naturalmente intervir sobre esta informação de forma a preparar o meu documento único e a ter depois a capacidade de gerar a partir daqui também o fecheiro XML para reportar esta informação às autoridades. Todo este processo, como tiveram a oportunidade de ver, deste back-office de recursos humanos, funciona de forma totalmente integrada. No entanto, nada disto seria possível, por vezes, sem que houvesse aqui uma interação efetiva com os colaboradores. E nesse contexto, nada disto seria possível sem entrar no portal do colaborador, e o portal colaborador é uma ferramenta que complementa o meu back-office de recursos humanos, disponibilizando aqui um conjunto de informação aos meus colaboradores. Portanto, eu vou entrar aqui com o perfil de um colaborador, e neste caso loguei-me no portal, e o colaborador tem acesso à sua informação e às tarefas que tem que intervir, nomeadamente interagindo com outros, com o back-office de recursos humanos, mas tarefas essas que por vezes podem ser respeitantes a outros colaboradores, como é o caso, por exemplo, da avaliação de desempenho. Neste caso, eu tenho então aqui a ficha deste colaborador, ao qual tenho acesso, e o colaborador pode ter acesso, por exemplo, aos seus dados pessoais. Esta informação é a informação que é carregada a partir da ficha de cadastro do módulo de recursos humanos. Podemos ter acesso, digamos, a um conjunto de informação que é carregado automaticamente, e alguma dela, se repararem, pode ser editável e pode ser alterável. Por exemplo, eu posso aqui alterar o número de telefone do colaborador, ou melhor, o colaborador poderá alterar o seu próprio número de telefone e depois submeter esta alteração a um pedido de aprovação interna, e depois desse pedido de aprovação interna ser validado, esta atualização é efetuada automaticamente na sua ficha de cadastro no módulo de recursos humanos. Há naturalmente informação que só está disponível para efeitos de consulta, e o colaborador não a pode alterar, terá que ser sempre alterada em sede de back-office. Para além dos dados pessoais, o colaborador pode consultar aqui artigos diversos, portanto, equipamentos que lhe estejam atribuídos, e pode também verificar aqui pedidos que fez e que estão ainda pendentes, por exemplo, de aprovação, ou estão em execução. Enfim, neste caso, neste exemplo, o colaborador tem aqui pedidos de formação que foram lançados diretamente a partir do portal e que ainda estão em execução, e poderá consultar aqui quem é o responsável pela aprovação dos pedidos que efetuou.
No portal do colaborador podemos também registar tempos, e aqui quando falamos em tempos estamos a falar essencialmente ausências, férias e também podemos ter acesso ao meu relógio de ponto. Neste caso, eu tenho a possibilidade de, a partir de um calendário, por exemplo, aqui para o mês de março, vamos imaginar aqui para dia 25, podemos submeter férias. Neste caso, eu vou registrar aqui um período de férias para 25/3. Essa informação fica guardada no meu portal, fica num estado ainda por submissão e depois teríamos que fazer a submissão das respectivas férias ou dos respectivos períodos de férias. A partir do momento que nós submetemos o período de férias, ele vai entrar num processo de aprovação que pode ter mais do que um nível, que permite notificar, por exemplo, um responsável hierárquico que há um pedido de férias para este colaborador e depois esse responsável hierárquico aprovar ou não esse período de férias e essa informação ter reflexo no back-office de recursos humanos e atualizar, no fundo, o seu saldo de férias. Da mesma forma que eu submeto férias, também poderei submeter, a partir daqui, ausências e para cada ausência eu posso tipificar o respectivo motivo da ausência e posso, inclusivamente, anexar documentação. Vamos imaginar que eu, num determinado período ou num determinado dia, tive que me ausentar, posso trazer a justificação e reportar essa ausência na minha área do colaborador do portal e esses dados vão transitar diretamente para o back-office de recursos humanos. Para além desta área de gestão de tempo, que, como disse, tem ausências e tem também a possibilidade de eu consultar as diferentes picagens do meu sistema de controle de presenças, se existir sistema para efeito, se existir essa integração, podemos consultá-las a partir daqui. Um outro separador do meu portal de colaborador tem a ver com a informação económica, ou seja, a possibilidade que eu, como colaborador, tenho de consultar o histórico dos recibos de vencimento que existiram, o histórico de todos os processamentos e, naturalmente, o histórico dos recibos de vencimento e, a partir daqui, se tiver necessidade para isso, consultar um recibo passado e, neste caso, tenho aqui a visualização do recibo. Portanto, o colaborador poderá ter acesso sempre e em permanência ao histórico de tudo aquilo que foi processado e aos respectivos recibos. Também podemos ter aqui disponíveis no portal despesas e também informação de eventuais adiantamentos e penhoras que ponderem na conta corrente, numa conta corrente do colaborador. O portal tem também uma outra área ligada mais à vertente de SHST. Há pouco tivemos a oportunidade de ver o registro de acidentes de trabalho, isso é feito em back-office. Aqui, ao nível do portal, o que o colaborador poderá ver é se existem ações médicas para fazer, se elas estão ou não realizadas e em que data é que elas vão ocorrer. Essas ações são agendadas no back-office de recursos humanos e o colaborador terá aqui disponibilidade para as consultar e, da mesma forma, pode consultar aqui também os equipamentos de proteção individual que lhes estão atribuídos e, a partir daqui, poderá solicitar a adição de um novo equipamento de proteção individual. No portal também podemos consultar a área da formação, nomeadamente registando pedidos de formação, ou seja, eu como colaborador tenho necessidade de, ou pretendo participar numa formação, ou tenho necessidade de formação numa determinada área e a partir daqui eu posso registar esse pedido e todo esse processo poderá ser encaminhado para alguém que vai validar e vai aceitar ou não esse meu pedido e incorporá-lo no meu plano de formação, no plano de formação da empresa, mas também podemos consultar aqui as ações de formação que já existem abertas e poderemos, a partir daqui, subscrever a nossa participação ou a participação do colaborador numa formação que exista. Ainda no portal também existe uma área disponível para avaliação de desempenho em que podemos consultar as diferentes avaliações que já foram efetuadas e para cada avaliação, neste caso eu tenho aqui um conjunto de autoavaliações que este colaborador fez e para cada avaliação perceber os parâmetros que ele avaliou ou ele se autoavaliou e quais foram as notas que lhe foram atribuídas
E da mesma forma que eu tenho uma autoavaliação, poderia ter aqui também a avaliação que a hierarquia fez ao colaborador, se assim o entendesse, disponibilizar e, portanto, ter aqui também uma grande transparência nesta informação. Portanto, o portal do colaborador não é mais do que um excelente complemento do meu back-office de recursos humanos que permite que os meus colaboradores interajam de uma forma simples com a minha área de recursos humanos. Por último, não queria deixar só de focar num tema importante relacionado com a tecnologia Microsoft e que pode ser facilmente medido aqui na área de recursos humanos, que é o facto destas plataformas estarem totalmente integradas com aquilo que são as plataformas na cloud Microsoft e, neste caso, no Office 365. E, para exemplificar essa situação, partilho, para terminar esta apresentação, uma análise montada sobre o nosso módulo de recursos humanos, feita em Power BI, em Microsoft Power BI, e disponibilizada no Office 365. Ou seja, temos já um conjunto de modelos disponíveis do back-office de recursos humanos para serem explorados no Power BI. O Power BI é uma ferramenta de reporting disponível dentro do Office 365 que nos permite montar indicadores, reporting e KPIs, em que neste caso, neste exemplo, eu tenho aqui um conjunto de indicadores já devidamente estruturados sobre, digamos, a área de recursos humanos, em que podemos inclusivamente aplicar aqui filtros e, por exemplo, podemos ver aqui a que empresas é que estes indicadores estão associados e podemos filtrar e eu quero ver, por exemplo, esta informação apenas para esta empresa e ela é devidamente ajustada para a empresa que eu selecionei, bem como todas as informações complementares. Neste caso, tenho aqui, por exemplo, informação relacionada com o turnover da empresa, com movimentos de saídas, por exemplo, gastos salariais, enfim, vencimentos, remunerações, a segmentação das despesas. Portanto, tudo isto é um modelo de reporting que já existe de base disponível para Power BI a partir da solução de recursos humanos do Microsoft Dynamics NAV Business Central. Era basicamente esta a visão que vos queria dar desta plataforma. Portanto, do sistema integrado Microsoft Dynamics NAV Business Central orientado para a área dos recursos humanos, com um portal do colaborador disponível para permitir que os meus colaboradores possam interagir com o meu back-office de recursos humanos de uma forma muito simples e intuitiva, e depois culminando, se assim o entenderem, com a integração no Office 365 e, nomeadamente, com a capacidade de, através do Power BI, podermos analisar a informação que tratamos no meu back-office de recursos humanos. Resta-me despedir-me, deixando também aqui o repto para consultarem o website da Hidra-T, www.hidra.pt, para poderem obter mais informação sobre esta e outras soluções que disponibilizamos. Muito obrigado e continuação de bom trabalho.